notícia, análise e debate aqui no programa. Te convido a me fazer companhia pelas próximas 2 horas e, em troca, ficar muito bem informado. Entre os destaques de hoje, eu te conto que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, trocou o endereço da empresa dele em Madrid. Isso você que assiste o nosso programa já sabe, mas no mesmo dia, Lulinha revogou os poderes de advogados contratados na Europa. Além disso, tem denúncia contra um secretário de Lula de ter relação com o careca do INSS naquele esquema de lobby do Ministério da Saúde para vender cannabis comercial. Vamos falar também sobre o uso de inteligência artificial nas eleições de 2026. Isso porque os ministros do TSE se reúnem hoje para discutir o assunto. Na mesma esteira, os ministros devem discutir também se o vídeo de Jair Bolsonaro, feito por IA, poderia ter sido utilizado pela campanha de Flávio Bolsonaro. Continuamos discutindo a repercussão da aproximação dos presidentes da Câmara e do Senado ao presidente Lula e as consequências dessa proximidade para os projetos do governo no Congresso. Então fica aqui comigo porque tem tudo isso e muito mais agora no Contexto Metrópolis. A tecnologia de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, mudou de endereço em Madrid e, no mesmo dia, revogou os poderes concedidos a 5 advogados e a um escritório espanhol. A Sinapta SL deixou um imóvel na rua Agustín de Foixá e passou a funcionar no 9º andar de um prédio no Passeio de la Castellana, que fica no coração do eixo financeiro e empresarial de Madrid. As autorizações foram revogadas em 29 de março, 40 dias após as nomeações e na mesma data da mudança de sede. O escritório contratado por Lulinha é especializado em assessorar empresas estrangeiras interessadas em investir, abrir negócios ou realizar operações internacionais em países como Portugal e Espanha. Os advogados e escritórios não eram sócios nem administradores da empresa do filho do presidente Lula. Eles atuavam apenas como procuradores, com autorização para representar a companhia. A Sinapta declarou ter iniciado as atividades em 13 de janeiro deste ano e foi registrada em 6 de fevereiro. A empresa foi aberta com capital social de 3 mil euros, cerca de 17 mil, pouco mais de 17 mil reais na cotação atual. Um relatório comercial atualizado em 6 de agosto mostra que a empresa continuava ativa, mas ainda não tinha balanços disponíveis no registro mercantil espanhol. Lulinha é alvo de 3 inquéritos em tramitação no Supremo Tribunal Federal e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Deixa eu dar bom dia para os meus parceiros de hoje aqui no Contexto Metrópolis. Felipe Monteiro já está comigo, Felipe Mano. Felipe, muito bom dia. Já te convido a participar aqui da nossa discussão do contexto de hoje. Bom dia, Neirinha. Bom dia, Maninho. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar com vocês aí discutindo o assunto do dia, viu? Muito bem, Mano. Obrigada pela participação conosco. Já agradeço desde já. Muito bom dia a você. Muito bom dia, Neila. Bom dia, Pepe. Bom dia para toda a nossa audiência. Sempre um prazer estar aqui no Contexto. Bora lá, vamos falar de Lulinha, porque desde ontem esse assunto está rendendo bastante, porque o Lulinha mudou a sede da empresa dele, uma empresa de tecnologia e de informática lá em Madrid, na Espanha. No início deste ano, a gente já havia contado aqui no Contexto que ele tinha aberto essa empresa por lá. O capital inicial aí da empresa é realmente muito baixo, né? 3 mil euros, mas o Lulinha, que não é bobo nem nada, acabou mudando o endereço agora, coisa que não foi agora. Na verdade, a gente descobriu isso agora, mas isso aconteceu em abril. Abril e maio, ele acabou mudando aí também os advogados, revogando os poderes dos advogados que o representavam lá em Madrid. Fato é que o Lulinha está na mira da Polícia Federal em um momento que a campanha presidencial, a campanha das eleições começa, né? A gente tem campanha começando na semana que vem. O presidente Lula, inclusive, hoje já está gravando material de campanha, vídeos para campanha aqui em Brasília. Momento delicado para escândalos envolvendo o filho do presidente Lula. Ele está sendo investigado em 3 inquéritos, né, no Supremo Tribunal Federal. Um deles por lobby, o termo é esse, né, tráfico de influência, lobby dentro do Ministério da Saúde, naquele esquema de tentar vender cannabis comercial, né, tentar conseguir essa liberação para vender cannabis comercial. Também tem a história do DataPrev, em que ele teria relacionamento
com o Careca do INSS e também um outro inquérito em que o Lulinha estaria usando o nome do pai dele, do presidente Lula, para beneficiar as empresas que são aliadas, empresas que trazem benefício aí para o Lulinha. E eu já pergunto para o Felipe. Felipe, o que a gente pode esperar dessas investigações? Na sua opinião, isso vai ter segmento, vai ter andamento? A Polícia Federal vai ter coragem de dar resultados em uma investigação do Lulinha em ano de campanha, em ano eleitoral? Nira, eu espero sinceramente que sim. Eu espero que a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, dê uma resposta, né, à sociedade, à população em relação ao Lulinha, né? E eu creio que seja bom para o Lulinha também, né? Se o Lulinha não deve nada à justiça, é a chance que ele tem de explicar a relação com a Roberta Luxing, a relação dele com o Careca do INSS, se de fato ele teve ou não teve tráfico de influência, lobby dentro do governo federal em nome da Roberta Luxing e do Careca do INSS. Eu creio que para o Lulinha também seja bom esses esclarecimentos, né? E eu espero que a Justiça do Brasil, a Polícia Federal, conclua, né, essas dúvidas, esses questionamentos que temos em relação à Lulinha. E aqui neles tem que separar, né, atividade empresarial regular, atos regulares empresariais, de atos suspeitos, né, empresariais, ainda mais de uma pessoa que é filho do presidente da República, né, e tem acesso a toda a burocracia do governo federal. Claro que mudança de endereço de empresa é natural, é normal, revogar poderes de advogado é normal, né? O advogado tem uma relação de confiança com o cliente. Se o cliente deixou de confiar no advogado, que mude o advogado, né? Agora, o que é anormal, e é isso que a justiça deve explicar, é qual que é a relação do Lulinha com a Roberta Luxing, o Careca do INSS, em relação à questão do INSS. A gente sabe que o Lulinha tinha uma relação de proximidade, né? Uma relação íntima com a Roberta Luxing. Tanto é que quando ia para Brasília, ele ficava hospedado na casa da Roberta Luxing. Roberta Luxing pagou inúmeras contas do Lulinha em viagens internacionais. Esse dinheiro tem relação com o dinheiro que a Roberta Luxing tem suspeita, né, de receber e se beneficiar do escândalo do INSS, né? Além disso, além desse inquérito que está sendo investigado, né, tem mais 2 inquéritos sobre o Lulinha. O primeiro inquérito, o segundo inquérito, na verdade, de respeito ao tráfico de influência do Lulinha no Ministério da Saúde, né? Representando uma empresa de cannabis. Qual que é o limite? Teve algum tipo de benefício? Ele, de fato, usou o fato de ser filho do Lula para conseguir benefício? Outro inquérito relacionado com a representação de empresas de tecnologias dentro da burocracia do governo federal. Então, eu espero, de fato, que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça dê o esclarecimento e dê o encaminhamento a esses assuntos, porque precisa, né? Eu acho que não tem tempo de investigação. É ano de eleição, vamos segurar a investigação para depois das eleições. Não. A sociedade merece uma resposta e merece uma resposta no tempo que a resposta vier. Doa a quem doer. Mano, eu quero ouvir também a sua opinião, porque a gente está falando aqui dessa empresa em Madrid. Qual é, para quem está nos assistindo, qual é a relevância ou qual é o detalhe que deve nos deixar preocupados do Lulinha ter uma empresa em Madrid e não ter uma empresa aqui no Brasil? Isso pode ser um indício de alguma fraude, o famoso onde há fumaça, há fogo? Pode sim, Neila. É muito importante que a gente busque compreender quais são as razões. Há alguma justificativa empresarial? Por que as atividades do Lulinha aparentemente são conectadas ao governo brasileiro, estão aqui sempre circundando as áreas do poder da República, mas o escritório não é em Brasília, o escritório é lá no exterior. Quando se trata de uma situação assim envolvendo adversários, vale dizer, o próprio presidente Lula já tratou disso como se fosse uma fuga, né? Como, por exemplo, a ida do filho do Bolsonaro para o exterior fosse uma fuga da justiça. Então, quando o filho do adversário viaja, é algo que compromete a credibilidade e que é um indicativo de que ele deve explicações. Mas quando é o seu próprio filho, a mesma regra não se aplica. Tudo isso, num contexto em que a gente vive a proximidade das eleições, vai significar muito para a opinião pública. Assim, vamos qualificar essa afirmação. O fato é, boa parte
do eleitorado brasileiro já não se importa mais com corrupção. Infelizmente, o que mostram as intenções de voto é que, para boa parte do brasileiro, de esquerda ou de direita, o fato de ter pessoas muito próximas ao núcleo do poder envolvidas com corrupção é um detalhe menor, um detalhe quase irrelevante. A lógica aí é, todos são iguais e, portanto, tenho que olhar outras coisas que não a corrupção, porque roubar todos roubam, ou é uma cegueira ideológica deliberada que só vê os problemas do adversário e acha que o time que ele torce é anjo, só tem anjos. Todo mundo veio diretamente do céu e vai ser canonizado assim que deixar esse plano. Mas, no contexto de uma eleição extremamente polarizada, que é o que tudo indicam pelas pesquisas, teremos uma definição apenas aos 45 do segundo tempo, com o eleitor indeciso, que é um eleitor pêndulo, que já votou no Bolsonaro, já votou no Lula e está ali desesperançoso, vai votar no menos pior e vai decidir esse voto muito em cima da hora ali, perto da urna. Na prática, esse eleitor talvez ainda se importe com corrupção. E aí, o noticiário que se avoluma pode acabar significando, na prática, um fator de desempate. Pode acabar fazendo com que seja um cenário decisivo no processo eleitoral. Então, isso também é algo que precisa nos fazer ficar de olho nos desdobramentos, porque certamente terá impacto no processo eleitoral. Deixa eu trazer esse gancho para o Felipe também. Felipe, o Mano está dizendo que a gente está falando sobre corrupção. Para quem está nos assistindo, isso se trata de corrupção, o filho de um presidente estar perto de ministérios, de órgãos do governo, buscar benefícios dentro do governo do próprio pai. Isso é corrupção? Qual é o nome que a gente dá a isso? Qual é o tipo de preocupação que a gente tem que dar a isso? Isso é ilegal ou a gente está falando apenas de situações imorais? Não, é ilegal, é ilegal. Tráfico de influência é um tipo penal, né? Está no Código Penal, então é de fato, né, um crime. E tráfico de influência normalmente está ligado também com a corrupção ativa e passiva, né? Às vezes você trabalha de forma ilegal, né, na rasteira, né, para vender interesses não legítimos dentro do ministério, até interesse legítimo também, né? Legítimos ou ilegítimos, e para acelerar o negócio, você usa o seu status, né, filho do presidente da República, filhos de sei lá quem, né, família de sei lá quem, e paga, né, determinados servidores públicos por conta disso também, né? Ou seja, então realmente tráfico de influência está muito ligado com a corrupção. Então, se provar que de fato o Lulinha, junto com a Roberta Luxinger, usou da condição de filho do Lula para conseguir benefícios no governo federal, seja aprovando legislação, aprovando portaria e dando benefícios para a empresa que ele representa, e também ajudou a pagar determinados servidores públicos, isso é crime, e é crime pesado, né? Eu espero que isso que a Polícia Federal tenha que responder, né? A Polícia Federal tem que dar uma resposta à sociedade em relação a isso. Não adianta o Lulinha se esconder em outro país. Não adianta o Lula vir a público falando que seu filho deve responder na justiça como qualquer pessoa normal, porque o Lulinha não é qualquer pessoa normal, né? Claro, em termos formais, todo mundo tem que ter os mesmos benefícios legais, mas em termos materiais, nele, mano, o Lulinha deve explicação à sociedade. E o Lula, ao não permitir, né, ou não criar esforço por Lulinha esclarecer esses pontos para a sociedade, faltando transparência, faltando publicidade, dando esclarecimento certo e claro para a sociedade, definitivo, né? Cria dúvidas, cria questionamentos. E aí gera um problema para a própria campanha do Lula e para o próprio Lulinha. Então o Lulinha deveria, sim, vir a público se explicar sobre o assunto. Assim como o Flávio Bolsonaro veio, se explicou mal, mas veio a público tentar se explicar, assim como o Jacques Wagner veio a público tentar explicar, o Lulinha tem que, sim, vir a público tentar explicar. E se for confirmado que houve tráfico de influência, houve um lobby, né, não qualificado dentro da organização federal, o Lulinha e seus aliados devem pagar por isso.
Muito bem, eu vou continuar falando sobre escândalos em ano eleitoral, mas antes de iniciar esse assunto, vou chamar o primeiro intervalo comercial para quem nos assiste pela Fast TV. Bem rapidinho, a gente já volta com a nossa programação.